Em Memórias Póstumas de um Jornalista Vivo, Daniel lembra 50 anos de atuação no mundo da comunicação, começando em Osasco, periferia da Grande São Paulo, e continuando em Itabuna, da Bahia. Uma experiência no jornalismo impresso, rádio, televisão, internet e marketing político. Uma narrativa que combina leveza, humor e ironia. Enquanto jornalista, você viveu situações inusitadas em Paris, Milão e Havana. Conta de Paris pra gente. Gosto desse contato, dessa coisa da rua. No jornalismo hoje, que as pessoas praticamente, é tudo celular, tudo computador, praticamente não vão para a rua. E eu tenho aquela alma de repórter. E costumo dizer também que, se não tiver uma confusãozinha, não é Daniel Tami. Em Havana, na primeira viagem que eu fiz em 95, ainda era aquela queda do Muro de Berlim, Cuba estava na lona, tinha 90% da economia cubana dependia da União Soviética, e de repente, esses 90%, da noite para o dia, simplesmente desabaram junto com o muro. Uma fome terrível, eletricidade com apagão, e eu fui convidado pelo governo de Cuba. Mas eu percebi que se eu ficasse só naquele roteiro oficial, eu não ia conseguir fazer as reportagens que eu queria. E aí eu caí realmente no submundo de Havana, conversei com prostituto, prostituta, que eles chamam de gineteiro, gineteira, saí de madrugada para distribuir comida no mercado negro, conversei com alguns dissidentes, ou seja, fiz aquilo que deve se fazer em busca de uma boa reportagem. Mas eu estava na bodeguita, tomando meu morrito lá, que eu costumo brincar que eu gosto de uma bebidinha, como todos os jornalistas das antigas, e aí o cara começou a apontar para mim, e eu, estranho. Na época, as novelas da Globo faziam muito sucesso, e aí o cara me confundiu com o Antônio Fagundes, e eu, é você, é você, e não era. E eu fiquei todo sem graça, e o Teixeira, um companheiro meu, falou assim, diga que é você para a gente beber de graça. Eu falei, não. Mas foi muito a parte que eu fui para o submundo de Havana, e essa parte engraçada. Em Milão, eu fui fazer a cobertura de um evento sobre tráfico de crianças. O que para eles era adoção, aqui no sul da Bahia era tráfico, era um negócio assintoso, tanto que a gente chamou de máfia das adoções, e com várias reportagens que eu ajudei a produzir, a gente terminou com essa coisa vergonhosa. O fato é que me levaram lá para a Itália achando que iam me amaciar. E eu, na hora lá de fazer a pergunta, eu percebi que o tradutor não traduziu o que eu tinha perguntado. Eu tinha perguntado se eles tinham noção de que o que para eles era solidariedade, aqui no sul da Bahia era negócio. O cara não traduziu, eu falei todos os palavrões que eu falei em baianês, paulistês, italianês, até em árabe, e o cara, com má vontade, teve que traduzir o que eu perguntei, e tinha vários passeios para agradar a gente, e me cortaram todos os passeios. Em Paris, eu tive aí para fazer cobrir o Salão de Chocolate, o maior evento de chocolate do mundo, pandemia, aquela medo todo, aeroporto, máscara, uma coisa terrível, mas eu acabei sendo convidado e topei. Só que quando eu chego no aeroporto com essa cara de árabe aqui, com 2 pacotes, 2 caixas, na verdade, grandes, que o produtor do festival aqui na Bahia, Marco Lessa, mandou levar, e os caras pararam, e eu não falava francês, e aquela gentileza que você conhece muito bem, né, do francês, quando se trata de gente de fora, e eu tentando explicar, sem falar uma palavra em francês, fitinha, do Bonfim, periodista do governo da Bahia, misturei espanhol tudo, folder, explicando que era brinde. E os caras, ou não entendendo, ou não entendiam, até que chegou um policial educado falando espanhol, eu expliquei o que era, e ainda assim, mas abriram as caixas e fizeram uma confusão toda, mas liberaram. Aí fomos lá para a Embaixada de Paris, que é a abertura do salão, não oficial. Chegamos, antes de entrar no hotel, ficamos tomando lá um vinho, um chopp lá, numa peguinha lá, né? Um cafezinho. Quando chegou no hotel, o menino confundiu lá o que era o quarto de hotel, e a gente discute, e ele fez aquele clássico sinal de racismo. Pelo amor de Deus, um árabe baiano, já que me considero baiano, envolvido com questões sociais, racismo. Marco Lessa, que estava comigo, um cara altamente progressista também. O fato é que só se resolveu com uma caixa de chocolate. Aí um dos contos do livro é Meia-Noite em Paris. Hoje é engraçado, mas no aeroporto não teve graça nenhuma não, Marcelo.
Quanto jornalista, qual foi a situação mais difícil que você viveu? Mas eu já vivi situações tensas, claro, né? 50 anos de jornalismo, sempre gostando de rua, em Osasco, aquela coisa de sair com um carro da polícia para buraco quente, aquelas favelas, hoje chama de comunidade, mas momentos de tensão. Aqui no sul da Bahia, quando mataram aquele índio Galdino, que foi queimado vivo lá em Brasília por adolescentes, não deu em nada, né? Eu fui a primeira pessoa a chegar na aldeia. Aí, quando chegaram os demais jornalistas, aquela tensão, os indígenas já não querendo saber de imprensa, não entra, não entra, não entra, até que o cacique lá falou, não, esse rapaz entra porque esse rapaz é defensor da gente. Aí eu fui o único jornalista que entrei, fiz uma reportagem fantástica, vi aquela dor, a mãe que perdeu um filho queimado, conversei com a mãe do Galdino, conversei com o cacique, e fui tão correto que no final ainda compartilhei as fotos com os profissionais que eles não deixaram entrar. Outra situação tensa é que na época de Antônio Carlos aqui, o diálogo era na porrada. Era na porrada, na porrada, na porrada, e eu estava na TV Cabralha na época, e eu vi que o repórter estava com medo. Eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei, a polícia estava tentando, a polícia militar tentando invadir a sede do Sem Terras para prender os dois líderes, que era a Rosa e o Joelson, hoje meus amigos. Eu lembro que eu falei para o cinegrafista, se você desligar essa câmera, você está demitido. E eu fiquei em frente ao prédio, enfrentando a polícia, e falei para o Coronel Santana na época, falei, olha, se entrar, está filmando tudo. E ele sai, que eu passo por cima de você. Eu falei, não passa. E aí eu falei, eu só saio daqui quando o Dom Paulo chegar. Dom Paulo era o bispo que todo mundo respeitava. E realmente eu fiquei lá, enfrentei a polícia e só saí quando o Dom Paulo chegou. E, obviamente, que como meu cinegrafista tinha mais juízo do que medo, ele deixou a câmera ligada e nós tivemos uma boa reportagem. Outra situação difícil foi quando assassinaram o jornalista Manuel Leal. Eu era editor do jornal, a gente vinha fazendo uma série de denúncias contra o então prefeito e descobrimos que o secretário de Segurança Pública, ou então o secretário, que era, aliás, desculpa, o delegado de polícia, que era um potencial secretário de Segurança Pública, era cotado para o cargo, estava recebendo diária da prefeitura para apurar uma denúncia que favorecia a prefeitura. E eu provei com um documento que ele recebia diária. 2, 3 semanas depois, o dono do jornal foi assassinado e depois disso o pessoal ficava ligando, Daniel, eu sei onde as suas filhas estudam, onde sua esposa trabalha, aquela coisa de ficar ameaçando mesmo. Eu saía da faculdade de noite, para chegar em casa, do ponto de ir até minha casa, tinha gente me seguindo. E aí, aquilo foi, nesse caso especificamente, chegou um ponto que eu sabia que eles não iam fazer nada, porque o caso teve repercussão internacional. Eu dei entrevista para o Repórter Sem Fronteiras, para a Sociedade de Proteção Jornalista. Até que um dia eu liguei e falei, olha, para de me encher o saco, porque isso já cansou. E mais ainda, se me acontecer, rezem para não me acontecer nada, porque se me acontecer alguma coisa, mesmo que não tenham sido vocês, vocês serão culpados. Mas foram situações que fazem parte, são histórias para contar, estressantes, mas hoje, olhando em perspectiva, eu faria tudo de novo. Você gosta de trabalhar as questões sociais, né? Você fala de sem-teto, indígena e trabalhadores diversos. E você começou em Osasco enquanto jornalista, você fazia polícia, você fazia esporte. Foi de lá que veio essa veia social? Mas eu comecei no Diário de Osasco, você passou por Osasco também, deixou sua marca lá, e a porta de entrada realmente é polícia e esporte. E você sabe muito bem, Osasco era uma cidade, era conhecida como a capital do crime, não precisa dizer mais nada. E esse aprendizado de polícia é uma escola para qualquer jornalista. E ali você vê todo tipo de injustiça. Quer dizer, o cara, se não tem dinheiro, é cadeia, é porrada, e eu vi muito isso. Vi muita coisa assim errada. O cara, sabe, aprendia 10 quilos de maconha, cocaína, na época era muito incipiente, crack não existia. Quando chegava na delegacia, virava 2, 3. E eu fui vendo aquela coisa os caras chegavam a um ponto que pegavam o preso e espancavam na frente da gente, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
E aquilo foi, eu sempre tive, eu fui seminarista, fui expulso do seminário, posso dizer isso com muita vontade, e desenvolvi muito esse senso, sabe, no seminário eu já comecei a ver as coisas erradas, privilégios, chegava um cara pobrezinho para pedir para o padre atender, o padre dizia que estava dormindo, mas se chegava alguém que contribuía com a igreja, o padre estava acordadíssimo. E aí, quando eu vou para o jornalismo e começo a conviver com esse mundo, sabe, tão desigual, onde o pobre, o preto, é sempre o espancado, o injustiçado, e o rico dá sempre um jeitinho de se safar, sabe? Eu fui desenvolvendo. E quando cheguei aqui no sul da Bahia, eu passei com muita miséria, que aqui o cacau, até a chegada da vassoura de bucha, o rico era super rico e o trabalhador era sempre explorado. E aí, nesse período aqui, eu sempre militei em defesa do sem terra, como eu contei esse episódio aí, dos indígenas. Você começou a fazer jornalismo nos anos 70, era quase idade média, no jornal A Região, onde eu trabalhei, e tinha aquelas coisas que é máquina, né, que onde você colocava letrinha por letrinha para formar os títulos. Hoje a gente tem internet, tem tecnologia muito sofisticada. Como foi viver essas diferenças, né, ontem e hoje? Eu peguei mídia impressa, rádio, televisão, experiência fascinante na TV Cabralha, onde eu fui o primeiro funcionário, tive gerente de jornalismo durante 13 anos e tive a honra de testemunhar e ser protagonista de uma história que mudou a região, que foi a Vassoura de Bruxa, e também de revelar grandes profissionais para a televisão aqui de Itabuna, de Ilhéus, da Bahia, São Paulo e até do exterior. Então, vim acompanhando esse processo. Eu lembro, mas quando chegou o computador, eu falei, não vou conseguir usar computador nunca. Aí, Nestor Amazonas, que era o meu diretor e amigo até hoje, disse, não, ou você se adapta ou está morto. Estou vivo. Aí, quando veio a internet, passei para a internet, mas eu continuo sendo essencialmente repórter. Eu acho que as novas tecnologias, elas ajudam, elas abrem novos caminhos, mas a essência do jornalismo ainda é a reportagem, a imparcialidade, a ética. Não adianta você ter a melhor tecnologia se você pega um texto vazio, sem alma. Então, hoje se perdeu muito isso. A instantaneidade da internet, ela obriga você a ser muito ágil, e a agilidade, às vezes, nem sempre implica em boa informação. Mas eu consegui atravessar todos esses meios, sou um sobrevivente, mas me orgulho, vou repetir, essencialmente, mesmo com todas as mudanças que eu presenciei nesses 50 anos de jornalismo, manter a alma do repórter, porque essa é a essência do jornalista. Na imprensa você fez tudo, né? Jornais, rádio, internet, televisão. Uma reportagem que te marcou, qual foi? Uma reportagem ficou na memória. São tantas reportagens na memória. Tem duas. Uma foi em Osasco, no jornal Região. Até título do meu livro, eu me emociono quando eu lembro, foi a minha primeira manchete. Eu sou São Paulino, o Corinthians estava há 23 anos sem ser campeão, e eu senti aquele clima, né? Fui no primeiro jogo, fui no segundo, aí no jogo decisivo, uma quarta-feira, o pessoal da oficina toda corintiana, eu falei, vamos fazer uma loucura aqui. Vocês esperam até o final do jogo, eu saio do jogo e venho fazer a manchete, olha que loucura, um jornal pequeno, ia ser manchete todas as TV, todos os grandes jornais, eles toparam. Aí fui para o Morumbi, vi o jogo, o Corinthians foi campeão, e eu saí de lá e escrevi. Foi a minha primeira manchete. O João Macedo nem sabia. E era uma madrugada fria, eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa, não tinha mais ônibus, não tinha tempo para pegar táxi. Eu dormi no meio de jornal velho lá e eu até brinco, eu não sei se eu sonhei com uma cama quente, um prato de sopa quente, estava muito frio, ou com as manchetes que eu escreveriam e que mudariam o meu caráter. Eu acho que sonhei com as duas coisas. Uma se realizou, as duas se realizaram. E outro que me marcou muito também foi esse episódio de Pau Brasil. Eu estou assistindo lá o Fantástico e vejo a véspera do Dia do Índio, olha que loucura. Eu vejo Galdino, eu conheci o pessoal da aldeia, queimado por brincadeira de adolescente. E quando eu entro na aldeia, eu estou lá num casebre, na casa da mãe dele, e vejo a mãe chorando
com a foto do filho, e ela vira para mim e fala assim: por que fizeram isso com meu filho? Aí eu desabei. E eu costumo dizer que às vezes eu faço alguns textos que não são escritos com papel e tinta, são com a alma. Esse foi. Até hoje eu vou sempre na aldeia, eles me chamam, às vezes vou para fazer matéria, às vezes vou porque eles fazem um almoço lá e eu adoro esse ambiente. Mas cada vez que eu vou lá em Pau Brasil, na aldeia Pataxó, eu lembro da mãe chorando, dizendo, por que fizeram isso com meus filhos? E quantos filhos eu já vi vítimas de injustiça nessa minha história.